Olá, pessoal, vamos dar continuidade ao 7º vídeo descritivo do setor censitário. O mapa do setor virá acompanhado com a descrição do perímetro do setor, isto é, de um texto que define todo o contorno do setor em que você trabalhará. Os limites do perímetro demarcam a sua área de trabalho. Caso você verifique qualquer inconsistência entre o texto descritivo do perímetro e o desenho do perímetro no mapa, comunique imediatamente ao seu supervisor. E atenção! A descrição do perímetro do setor censitário é a relação de acidentes topográficos naturais ou artificiais, que define o contorno na área do setor censitário, que são os rios, vias, ruas, etc. Veja um modelo de descrição do perímetro do setor. Então, aqui está o modelo, Censo Demográfico 2022. Está aí, Rio de Janeiro, município, distrito, subdistrito, setor, situação, tipo, agência e o bairro. Então, estão os nomes e o código do lado direito. Ponto inicial, ponto final, descrição de perímetro, setores a ser excluídos, acessibilidade e observações. A descrição do perímetro do setor censitário é composta de 5 partes. Ponto inicial e o ponto final, que foi o modelo que a gente viu ali acima. Descrição do perímetro, setores a ser excluídos, estruturas territoriais não setorizadas, acessibilidades e observações. A descrição do perímetro do setor censitário é um dos principais documentos de orientação para a coleta. Esse documento, junto com o mapa do setor censitário, é uma garantia para que o recenseador não invada a área de coleta de outro recenseador ou omita parte das unidades do setor censitário sobre sua responsabilidade. Esse documento possui informações extremamente importantes sobre o setor censitário. Geocódigo do setor censitário. Para que sejam identificados e diferenciados, todos os setores recebem um geocódigo. O geocódigo do setor é a designação utilizada para identificá-lo em relação a outros. Tem como objetivo permitir a referência de diversas informações por setor, como unidade da federação, o município, o distrito, subdistrito e o número do setor. A tabela a seguir mostra um exemplo de geocódigo do setor, número 51, 04, 104, 05, 00, 0016. Código do setor 51, 04, 104, 05, 00, 0016. O estado, nesse caso, 51. O município é o 04, 104. Distrito é o 05. O subdistrito é o 00 e o setor é o 0016. Além de constar no rodapé dos mapas, essa numeração também aparece no canto superior direito da descrição do perímetro do setor. Ponto inicial e ponto final. O ponto inicial e o ponto final indicam, de forma sucinta, a referência a partir da qual a descrição do perímetro do setor é documentada. O ponto inicial geralmente possui fácil acesso, quando a circunstância tornar inviável adotar o ponto inicial como origem do percurso, o recenseador pode adotar um outro ponto, de mais fácil acesso, para iniciar o trabalho. É recomendável comunicar ao supervisor esse tipo de ocorrência, para que ele tome conhecimento da situação, avalie as mudanças encontradas no setor e oriente a respeito. Descrição do perímetro. Texto que descreve todo o limite do setor censitário definido a partir das linhas que limitam suas bordas.
Essa descrição busca, ao máximo, utilizar pontos de referência estáveis e de fácil identificação no local, mas pode, por motivo diverso, possuir, em alguns casos, referência de difícil identificação associada com um acidente geográfico, elementos construídos e questões legais. É possível também que você identifique inconsistências que devem ser imediatamente comunicadas à supervisão. A correta observação do perímetro do setor passa a ser garantia de que você não invada a área de coleta de outro setor ou omita parte do setor com a área sobre sua responsabilidade. Atenção! O perímetro do setor não pode ser alterado, em hipótese alguma. O perímetro do setor não pode ser alterado em hipótese alguma por você, recenseador. Portanto, esteja sempre atento ao perímetro do seu setor. Setores a serem excluídos. Alguns setores censitários podem estar dentro de outros. O item setores a serem excluídos da descrição do perímetro do setor indica que há setores que estão contidos dentro de perímetro do setor descrito e que deve ser excluído do seu trabalho. Nesse caso, o recenseador não deve coletar informações dos setores excluídos, pois outro recenseador será responsável por isso. Download do mapa e descritivo do setor no DMC. Para realizar o download no mapa e do descritivo do setor, você deve acessar o menu Configuração e, em seguida, a opção Mapa. Na tela, Gerenciar Mapa, basta clicar na seta ao lado de cada arquivo. Os arquivos que começam com a letra D refere-se aos descritivos. Então, como eu já falei, como é algo importante isso aqui, você irá aprender lá no dia do treinamento. Como baixar, como configurar, tudo isso aí você vai aprender no dia a dia. Mas é importante que você dê uma olhada. Está aqui, todo passo a passo. 2. Acesso ao descritivo do setor no DMC. Para acessar o descritivo do setor, você deverá acessar a tela Setores e, ao lado do número do setor, clicar no ícone de opções para acessar o item Descrição do setor. Você pode dar uma olhada aí. Relatório, descrição do setor aqui no meio. Aqui, ó, descrição do setor. Estruturas territoriais não setorizadas. Por vezes, há agrupamentos humanos, como aglomerados rurais e territórios indígenas, dentro do setor censitário do recenseador, que não foram separados especificamente em um setor censitário destacado, como outros são. Nesse caso, esses aglomerados devem ser coletados normalmente no setor, mas exigindo uma atenção especial do recenseador. Esses aglomerados são chamados de estruturas territoriais não setorizadas e também podem corresponder a agrupamento, quilombolas e aglomerados subnormais, entre outros. Tipos e situações que vimos mais acima representam justamente a estrutura territoriais. Lá em sua seção respectiva, damos o seguinte exemplo. Há um setor censitário que se localiza em área urbana e não rural, que tem como situação área urbana de baixa densidade de edificações e tem simultaneamente como tipo quartel-base militar, isto é, o setor é um quartel localizado numa área urbana mais abrangente, área que inclui também, por sua vez, outros setores censitários e outras formas de organização. Em resumo, há um grupo menor que se organiza sobre a forma de um quartel dentro de uma área maior.
que é urbana e com pouca aglomeração de edificações. No entanto, é possível também que exista, por exemplo, em uma área urbana, de setor urbano de alta intensidade de edificações, um quartel que conte com menos de 50 domicílios. Logo, esse quartel não é setorizado, nem recebe a classificação de tipo. Nesse caso, indicaremos a ocorrência desse quartel no descritivo do setor como não setorizado. Para setores que possuem aglomerados subnormais não setorizados em seu perímetro, o recenseador deverá obedecer todas as condutas de acessibilidade e observações especiais de abordagem, de acordo com as indicações no descritivo. Contate o supervisor previamente e busque identificar a localização do setor deste aglomerado antes de realizar a coleta em campo. Acessibilidade e observações. Este item indica o registro de informações sobre o acesso e o percurso dos setores. Por exemplo, acessibilidade e informações. Restrição de acesso. Acesso fluvial a partir do polo base do Baixo Catrimani. O texto indica que o acesso ao setor é feito através de um rio. Isso implica uma infraestrutura diferenciada em termos logísticos, aluguel de barco, etc. E de tempo de realização do trabalho. Portanto, situações como essa requerem análise por parte dos agentes censitários municipais, dos agentes censitários supervisores e do recenseador responsável. Logradouro, quadra e faz. Para que você seja capaz de realizar seu trabalho corretamente, é necessário identificar logradouros, quadras e faces nos mapas e em campo. Logradouro é uma área pública de circulação de pessoas, veículos e mercadorias reconhecida pela comunidade e que, na maioria das vezes, está associada a um nome de conhecimento geral: rua, travessa, avenida, beco, estrada, etc. A principal referência para a identificação de quadras e faz é o logradouro, por se tratar da via de circulação que dá acesso a elas. Quadra é, geralmente, um trecho retangular bem definido de uma área urbana ou aglomerado rural limitado por vias. A via corresponde comumente a ruas ou estradas, mas não somente isso. Pode também corresponder a formas irregulares, como estradas de ferro, cursos d'água, encostas, entre outros. Atenção! A quadra é formada por fase. Em alguns locais, a quadra pode ser chamada de quarteirão. Fase. Fase é definida como sendo cada um dos lados da quadra, compreendida pela interseção de logradouros, contendo ou não endereço. Em outras situações menos frequentes, a face pode ser delimitada pelo setor censitário em que se encontra, caso não exista interseção de logradouros. Quadras fechadas e quadras abertas. As quadras podem ser classificadas em fechadas e abertas, segundo a sua estrutura. A quadra será considerada fechada quando suas faces constituírem um perímetro fechado, ou seja, quando todas as faces forem adjacentes umas às outras sem que falte faces para fechar o perímetro. Veja a seguir o exemplo de uma quadra com 4 faces. Aqui temos um exemplo de quadra fechada.
Tá vendo? Nós temos aqui em azul, é uma quadra que ela é fechada. Aqui do lado direito, você vê aqui uma quadra, tá? Que quadra é fechada com 4 faces, ok? Por outro lado, uma quadra será considerada aberta quando faltar uma ou mais faces para o fechamento do perímetro, do seu perímetro. A seguir, temos o exemplo onde as quadras de número 1 e 2 são fechadas, enquanto as quadras de número 3 e de número 4 são abertas. Então, são uma quadra, número 1, totalmente fechada, quadra 2 totalmente fechada, quadra 4 aberta, tá? Porque ela está aqui aberta, pontilhado aqui aberto, e quadra 3 aberta. Observe o exemplo de um setor censitário real que possui quadras fechadas e abertas. Quadras fechadas a F e abertas a letra A. Letra A, aberta. Tá aqui, ó, aberta. Aqui ela é aberta, letra A. Fechada a F, é uma quadra fechada. Letra F é uma quadra aqui, ó, fechada. E letra F também é uma quadra fechada. Não sei se está dando para você entender. Eu vou tentar circular aqui. Quando ela é fechada, tá vendo aqui, ó? Fechada, quadra fechada e quadra fechada. A, quadra aberta. Aqui, aberta. Letra A. Aqui fechada, 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 mas aqui, ó, aberta. F, fechada, opa, fechada e fechada. A, fechada aqui aos lados, fechada, mas aqui ela está aberta. Então aqui você identifica o que é uma quadra fechada e o que é uma quadra aberta. Se eu consigo apagar aqui. Bom, vai ficar assim mesmo porque vai demorar muito. Então aí está o conceito de quadra fechada e de quadra aberta. Observe que na figura abaixo temos de quadra de área urbana, a face A, destacada, a face esquerda, que está localizada num trecho da rua Jequitibás, entre duas ruas, ruas 1 e rua 2. A face B, destacada à direita, tem formato curvo, está localizada em um trecho na rua Cedros, entre a rua 1 e a rua 3. Isso mostra que a face não precisa seguir rigorosamente uma forma retilínea. Então, vamos ver aqui, rua 1, rua Jequitibá, rua 1, rua 2. Tá, ele está dizendo aqui que a quadra, ela não precisa ser necessariamente uma quadra. Porque quando se fala em quadra, você pode imaginar que está falando em quadra, então ela tem que ser quadrada.
Mas não, a quadra é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é uma quadra, sendo ela quadrada ou retangular, ok? Tá vendo aqui? Não é quadrada, mas ela é uma quadra, aberta ou fechada, mas ela é uma quadra. Tá vendo aqui? Não é quadrada, mas é uma quadra, sendo ela fechada ou sendo ela aberta. A a face de uma quadra pode abrigar várias unidades edificadas. O licenciador acessa essas unidades a partir do logradouro, isto é, da via. Então, aqui está a via e aqui está a face. O licenciador deve registrar os endereços das unidades dessa face, percorrendo quadra a quadra em que se encontra. Entretanto, existe faces que não abrigam unidade para registro de endereço, chamada de face nada a registrar, NAR, como aquelas de um terreno sem edificação. São, por exemplo, os terrenos baldios ou utilizados como depósito de lixo que podem ou não estar delimitados por muros. São também o tipo nada a registrar as faces de uma praça ou as faces com muros em toda a sua extensão, sem acesso a logradouro. Os exemplos a seguir são enquadrados na categoria nada a registrar. Tá vendo? Nada a registrar. É uma quadra, é uma praça e é um muro. Não tem o que fazer, não tem nada a registrar. Ainda o caso particular dos logradouros que terminam sem interseção com outro logradouro, ainda dentro do mesmo setor censitário. A figura a seguir mostra uma travessa sem saída que tem duas faces, linhas maiores em tons de cinza e mais claros e mais escuro. Contudo, no mapa do DMC não indica a existência de endereço na lista prévia do pequeno trecho final, pequena linha representada, o final do logradouro. Esse trecho final da travessa será uma nova face a ser identificados endereços ao final do logradouro. Então está aqui, rua sem saída, é uma rua sem saída. Como já mencionado, são coisas delicadas que será aprofundada no dia do treinamento. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre endereço, conceito e componentes. Até lá.